was a sight from my soul. Now there goes a sight from my soul. A primeira coisa que eu tento explicar para o paciente quando eu ouço as queixas dele é tentar explicar e dividir as áreas do nariz anatomicamente para que ele entenda que aquilo que ele vê como um todo, na verdade, é uma composição de várias partes. O dorso do nariz, a ponta nasal, as cartilagens alares, a base do nariz, cada uma tem uma característica, algumas vezes todas precisam ser tratadas, e outras vezes são apenas alguns refinamentos de uma área específica. Uma queixa muito comum é o nariz excessivamente grande ou muito projetado, né? E nesses casos a gente vai fazer uma cirurgia de redução nasal e refinamento. Às vezes o paciente tem um nariz que é pequeno para o rosto, você precisa fazer uma cirurgia de aumento. Às vezes você tem um nariz que a ponta é muito quadrada, ou enfim, é muito larga, e a gente precisa fazer refinamento de ponta. Às vezes a gente tem um nariz onde as bases alares são muito distantes, e a gente tem um nariz largo, aí a gente tem que fazer um tratamento dessas estruturas. Então, a cirurgia plástica de nariz, ela é muito individualizada e precisa levar em conta a queixa e a característica individual de cada paciente. Não raro, a cirurgia plástica de nariz é associada à cirurgia plástica do mento, do queixo. É o que a gente chama de perfiloplastia, porque a análise do paciente no perfil mostra que quanto mais harmônico estiver essa estrutura entre nariz e queixo, melhor e mais belo será o rosto. A idade mínima para se operar o nariz é quando o paciente tem, primeiro, maturidade suficiente para enfrentar a cirurgia e, segundo, as estruturas faciais completamente formadas. Então a gente pede pelo menos que 15 anos seja uma idade em torno disso, e o bom senso do profissional, da família e do paciente, obviamente, vão prevalecer. Mas a partir de 15 anos já é uma cirurgia feita com segurança. O que eu tenho para falar a respeito do pós-operatório de cirurgia de nariz é que, na maior parte das vezes, o paciente se surpreende positivamente com relação a isso. Às vezes ele acha que vai ser uma cirurgia muito dolorosa, e ela não é. Acha que vai ser uma cirurgia com dificuldades grandes de respiração, na verdade. E a gente tem um pós-operatório mais restrito na primeira semana, onde existe ainda muito edema dos tecidos trabalhados e, enfim, cuidados específicos a serem tomados. O paciente sai da cirurgia com uma microporagem sobre a pele, que ajuda a reduzir bastante o edema. Em casos onde é feito fratura dos ossos nasais, ele sai com uma placa rígida que vai manter essas estruturas firmes por pelo menos 7 dias. E à medida que as consultas médicas vão sendo feitas, esses curativos vão sendo trocados e liberados pouco a pouco. O retorno às atividades habituais, às vezes é muito precoce. Quando é feito só ponta nasal, por exemplo, eu consigo liberar o paciente em 7 a 10 dias para atividades bem pequenas, corriqueiras. Evidentemente que exercícios físicos não vão ser liberados dentro de 30 dias, mas é uma cirurgia que tem uma recuperação menor comparada a outras. É importante frisar, uma vez que o nariz tem primeiramente uma função respiratória, que as queixas respiratórias que porventura o paciente tenha devem ser tratadas no mesmo procedimento. Agora, em se tratando das queixas estéticas do paciente, a recuperação vai ser um pouco mais rápida. Existe a possibilidade de se fazer o tratamento funcional das queixas respiratórias do paciente junto com a cirurgia estética. É importante salientar que o nariz tem características muito individuais. Portanto, nos próximos vídeos eu vou tentar separar em grupos de pacientes pelas suas características semelhantes. Cirurgia de nariz em homens, cirurgias em mulheres, cirurgias de narizes caucasianos, cirurgia de narizes em pacientes negros, cirurgias em pacientes de origem asiática, e cada um tem suas peculiaridades. De forma geral, a recuperação no pós-operatório é semelhante e vai ser proporcional à extensão da cirurgia. Existem cirurgias onde a gente faz apenas refinamento de ponta nasal. Obviamente, essa cirurgia vai ter uma recuperação mais rápida. E existem cirurgias onde é preciso aumento do dorso nasal ou, enfim, enxertos maiores e fratura do osso nasal, e vai ter uma recuperação um pouquinho mais prolongada. O que eu tenho observado nos pacientes que eu opero é que o nariz tem uma importantíssima função na autoestima do paciente. Mesmo naqueles homens que são mais conservadores, ou mesmo em quem nunca pensou em cirurgia plástica, aqueles que se submetem ao procedimento, que tem um pós-operatório tranquilo, assim que fazem a cirurgia, tem uma outra visão sobre a sua estética própria. É uma cirurgia que aumenta muito a autoestima, é uma cirurgia que embeleza muitas vezes o rosto,
Em era digital, como nós estamos, onde as pessoas fazem selfie toda hora, ela passou a ter uma importância muito maior, as pessoas começam a se observar muito mais. Então, o universo da rinoplastia se ampliou demais. E a gente vai citar nesses próximos vídeos um pouco de cada fração desse universo. Então, pessoal, era o que eu tinha para falar primeiramente sobre rinoplastia. Se você é tão apaixonado pela rinoplastia quanto eu sou, eu convido você a nos seguir no canal do YouTube, deixar seu comentário, fazer sua participação, convidar um amigo e a gente se vê nos próximos vídeos.